Disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Olá, meus queridos seguidores do canal Quase Tudo e do TikTok. Devo começar dizendo que este vídeo é um desafio para qualquer um desafio histórico, pois Cristo viveu, morreu e ressuscitou há mais de 2000 anos. É um tema que podemos chamar de arqueologia bíblica. Mas surge a pergunta: como falar sobre a saúde física de Jesus? Hoje, a arqueologia é uma ciência importante nesse processo. Os arqueólogos cristãos e outros especialistas já descobriram várias coisas do ponto de vista cultural e social da época de Cristo. É importante destacar que a região em que Cristo viveu era rica em alimentos naturais ou orgânicos. Não havia açúcar processado e refinado, não existia esse trigo artificial. O pão que Cristo e seus discípulos comiam era feito de trigo natural e sem glúten. O que existia era um trigo orgânico. Os frutos não eram contaminados com agrotóxicos. Por isso, não existia diabéticos ou pessoas com problemas cardíacos graves. É importante destacar que a economia da época tinha uma base muito forte a partir da pesca. E o peixe de águas profundas, como sabemos hoje, é rico em ômega 3. O ômega 3 é uma substância importante para a saúde física e mental. Mas em nossos dias, infelizmente, os mares estão cada vez mais contaminados. E aqui vale lembrar que os apóstolos Pedro, João e Tiago e outros discípulos eram pescadores, viviam da pescaria. A partir da leitura da Bíblia Sagrada, sabemos o quanto Jesus caminhava com seus discípulos quase sempre embaixo de um sol muito forte. Ou seja, Cristo e seus seguidores não eram sedentários. E como sabemos em nossos dias, a caminhada é um ótimo remédio para qualquer doença, especialmente diabetes, problemas do coração e obesidade. Hoje já conhecemos os efeitos benéficos da vitamina D e que os raios do sol são ricos em vitamina D. Então o sol no horário adequado, sem protetor solar, é extremamente importante para a fixação do cálcio no osso. Ajuda a vitamina D a fixar o cálcio no osso. Então você precisa caminhar, você precisa pegar sol, você precisa fazer exercício e ter uma ingestão de cálcio. É tudo isso. Uma coisa faltando não adianta, tá? Sabemos pela Bíblia o quanto Jesus e seus discípulos caminhavam no sol quente da região. Mas é claro que devemos tentar olhar para o passado, vendo como o homem moderno se alimenta e se cuida hoje. Em nossos dias, vivemos no tempo das comidas processadas e industrializadas. A invenção do açúcar processado foi e continua sendo um dos responsáveis por milhões de pessoas que se tornaram diabéticas, especialmente a diabetes do tipo 2. Todos se tornaram viciados em açúcar, em coisas doces. A obesidade se tornou uma pandemia. Bolo, pão e todo tipo de farinha branca processada tem tirado a vida de milhares de pessoas. Além de tudo que Cristo nos ensinou, ele também nos deixou uma lição para cuidar do corpo. E como vemos na palavra de Deus, o corpo é o templo do Espírito Santo. Era comum naquela época a prática do jejum. Cristo praticou um jejum de 40 dias sem beber e comer. Sabemos que o jejum é uma atitude cristã de renúncia e sacrifício para nosso Deus.
Hoje, a medicina já provou os benefícios do jejum para o corpo. Eu mesmo pratico o jejum intermitente. O jejum intermitente é um método que pode curar várias doenças, pois renova as células do corpo. Fazendo de forma correta, problemas de hipertensão e diabetes podem desaparecer com a prática do jejum. Sendo assim, ao fazermos jejum para a renovação e comunhão com Deus, vamos também estar cuidando do corpo, da nossa saúde. Gostaria de repetir: o corpo é o templo do Espírito Santo. E sobre esse ponto, podemos ler na Bíblia Sagrada: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Por isso, a minha hipótese é que Cristo nos ensinou a cuidar da nossa alma, do nosso espírito, mas também do nosso corpo. Mas para que este vídeo não fique muito longo, voltarei a falar sobre a saúde de Jesus em uma segunda parte. E que a paz e a misericórdia do Senhor Cristo Jesus estejam sobre nós.